Audiobook Entre o que dei e o que faltou, de autoria de Alberto Oliveira. Uma história de romance autobiográfica, ressaltando sentimentos mal compreendidos, silêncios que gritaram mais alto que palavras e tentativas de amar onde o amor parecia sempre escapar pelos dedos. Neste relato íntimo e profundo, o autor percorre os caminhos de uma relação marcada por dedicação, frustração, afastamentos e reencontros, tudo atravessado por dores emocionais, crises pessoais e uma busca incansável por reconhecimento e reciprocidade. É um mergulho sincero nos altos e baixos de um coração que apenas quis ser visto, ouvido e amado, e que, mesmo entre as ausências, tentou permanecer presente. Prólogo. Amar deveria ser simples, um dar e receber natural, uma troca espontânea de carinho, confiança e cumplicidade. Mas o que aconteceu entre nós nunca foi assim tão simples. Foi uma estrada tortuosa, cheia de curvas inesperadas, subidas íngremes e quedas dolorosas. Eu entrei nessa relação cheio de esperança, acreditando que juntos poderíamos superar qualquer obstáculo. Mas aos poucos, o que era amor começou a se misturar com confusão, mágoas e desencontros. Tentativas de compreensão que esbarravam em muros invisíveis, silêncios que gritavam mais alto que palavras, e tentativas de amar onde o amor parecia sempre escapar pelos dedos. Neste relato íntimo e profundo, o autor percorre os caminhos de uma relação marcada por dedicação, frustração, afastamentos e reencontros, tudo atravessado por dores emocionais, crises pessoais e uma busca incansável por reconhecimento e reciprocidade. É um mergulho sincero nos altos e baixos de um coração que apenas quis ser visto, ouvido e amado, e que, mesmo entre as ausências, tentou permanecer presente. Capítulo 1. O encontro e a promessa. Daqui fala Alberto Oliveira, da Digital Art. Sempre achei que a vida era feita de momentos, desses que passam rápido, quase sem perceber. Mas quando conheci a Inila, senti que um momento podia durar para sempre. Ela entrou na minha vida com uma mistura de força e delicadeza, como quem sabe exatamente o que quer, mas não tem pressa para conquistar. Era diferente. Não era daquelas que se deixam levar pela pressa das coisas. Ela gostava de observar, de sentir, de entender. Lembro-me de uma das primeiras conversas, sentados num café, onde ela me disse com um sorriso tímido: Alberto, acho que consigo compreender o teu TDAH, mas confesso que às vezes sofro um bocadinho com as consequências. Eu também sinto isso, mas acho que se estivermos juntos, podemos fazer funcionar. Respondi com a esperança. Era a promessa silenciosa de que, mesmo nas dificuldades, haveria espaço para a compreensão. E, naquele instante, mesmo sem saber, estávamos a construir algo. Os primeiros dias foram cheios de risos, de partilhas e de planos. Havia algo naquela cumplicidade que me fazia sentir vivo, que me dava coragem para enfrentar qualquer coisa. Eu queria ser o homem que ela pudesse confiar, o apoio nas horas difíceis, o amigo nas horas mais solitárias. Mas no meio daquela luz começaram a surgir sombras. As discussões tornaram-se uma constante. Quase sempre, do ponto de vista dela, eu nunca tinha razão. Quando eu tentava explicar como me sentia, ela dizia que eu queria demais, mais do que ela podia dar, que não compreendia a falta de tempo e atenção que ela tinha para mim. Os meus sentimentos eram muitas vezes ignorados, como se fossem um peso a mais.
e bastava discordarmos em alguma coisa, mesmo que pequena, para a discussão começar. Ela usava essas discussões como motivo para o afastamento, dizendo que o excesso delas estava a destruir o que tínhamos, mas à altura eu ainda queria acreditar que podíamos superar tudo. E eu tentava entender, tentar amar de formas que talvez ela não pudesse receber. Cometi erros, claro, mas nunca por falta de querer. Muitas vezes senti que estava sozinho nesta luta, que o meu amor era como dar migalhas a alguém que precisava de um banquete. Ainda assim, havia uma promessa, a promessa de que aquilo podia ser mais, melhor, se só tivéssemos a coragem de enfrentar juntos. Essa promessa ficou guardada, como um farol no meio da tempestade que ainda viria. Capítulo 2. A tempestade cresce. Os dias passaram e a promessa silenciosa que nos unia parecia cada vez mais distante. A presença de Enila na minha vida começou a parecer um fio ténue, prestes a se romper. As discussões, que antes eram esporádicas, tornaram-se a trilha sonora constante dos nossos encontros. Não importava o assunto, desde uma palavra mal interpretada até um gesto inadvertido, tudo podia ser motivo para um confronto. E quase sempre eu era o errado. Quando eu tentava falar do que sentia, ela respondia com algo que me perfurava a alma. Alberto, estás a querer demais. Eu não consigo estar para ti como tu queres. Era difícil aceitar, porque para mim amar significava estar presente, apoiar, cuidar. Mas para ela, talvez, era diferente. Sentia-me sufocado pela distância que crescia entre nós. Ela parecia cada vez mais ausente, mesmo quando estava ali. E eu sofria em silêncio, com o coração apertado, tentando não afundar na dor do abandono. Houve momentos em que tentei puxar o assunto, pedir mais atenção, mais carinho, mas ela respondia com um sorriso cansado ou com uma palavra fria. Parecia que eu era um peso que ela não queria carregar. O que mais doía era sentir que, apesar de tudo, eu ainda a amava, que queria cuidar dela, que queria entender o que a fazia se afastar, mesmo quando ela mesma não sabia explicar. Era um paradoxo cruel. Além disso, havia o cansaço dela, a sobrecarga do dia-a-dia, o stress que a consumia. Eu tentava ser compreensivo, mas no fundo a ausência dela me corroía. E assim fomos-nos afastando aos poucos, com discussões que não terminavam, silêncios que gritavam mais que palavras e um amor que parecia se esvair entre as nossas mãos. Mas eu ainda acreditava que, apesar de tudo, podia haver a esperança, que talvez se eu conseguisse mostrar mais, ser mais paciente, mais forte, ela pudesse voltar a estar comigo, de verdade. Mal sabia eu que o destino já preparava um teste maior, um golpe inesperado que ia abalar tudo o que acreditávamos. Capítulo 2.1. As palavras que ferem. Com o passar do tempo, a quantidade de discussões aumentou, tornando-se uma constante entre Enila e eu. Eu sentia que nunca tinha razão do ponto de vista dela, por mais que tentasse explicar como me sentia. Tu queres demais. Dizia ela quase sempre, como um mantra que cortava as minhas palavras antes que pudessem ser ouvidas. Eu não tenho tempo nem energia para te dar o que precisas. Eu ficava perplexo, sentindo que os meus sentimentos eram ignorados, como se a minha dor não tivesse importância. Tentava ser paciente, mas era difícil quando as minhas tentativas de aproximação eram recebidas com frieza. Além disso, as discussões não eram só sobre sentimentos ou falta de atenção. Qualquer opinião diferente da dela virava motivo para confronto. Eu falava algo simples e lá estava o atrito.
Não entendes o meu ponto? Não vês que não é fácil para mim? Ela respondia, deixando claro que as minhas palavras não passavam de ruído para ela. Ela dizia que o excesso de discussões era a razão do afastamento, como se isso justificasse o que estava a acontecer entre nós. Mas para mim, aquilo era só um sintoma, não a causa. Cada briga me deixava mais cansado, mais ferido, mais distante. Mas por trás do desgaste ainda havia esperança. Esperança de que um dia pudesse haver reconciliação, que as feridas pudessem ser curadas. Era uma luta constante entre o amor que eu sentia e a realidade fria das nossas diferenças. Capítulo 3. O recomeço fragilizado. Depois de quase um ano vivendo juntos, cheio de altos e baixos, chegou o momento em que Enila decidiu voltar para a sua própria casa. Foi um choque, um golpe que senti fundo no peito, como se tudo aquilo que havíamos construído pudesse desmoronar num instante. Mas, surpreendentemente, pouco tempo depois, decidimos tentar novamente. Desta vez, porém, optamos por viver separados. Era um compromisso delicado, um meio-termo para evitar o desgaste constante que as discussões traziam. Nessa nova fase, deixámos de usar aquela aliança de namoro que carregávamos diariamente, a mesma que selou o nosso compromisso, o pedido feito com tanto carinho. Talvez assim consigamos voltar a sentir falta um do outro e consigas ter o tempo e espaço que precisas. Talvez tenhas razão, apesar de eu continuar a achar que conseguiríamos fazer isso mesmo, vivendo juntos, disse eu, tentando acreditar que a distância ajudaria a curar as feridas. Mesmo separados, tentávamos manter a esperança. Uma esperança frágil, pois sabíamos que a falta daquela proximidade física e emocional pesava em nossos corações. Conversávamos menos, as mensagens diminuíram e o silêncio entre nós ficou mais pesado. Eu sentia falta dela, das conversas, do toque, da presença, mas compreendia que a decisão era necessária para não nos destruirmos ainda mais. Esta pausa foi dolorosa, mas necessária para que ambos pudessem refletir sobre o que realmente queríamos e precisávamos. Capítulo 3.1. A dor que fica em silêncio. Antes de Enila deixar o nosso lar, houve uma fase muito delicada. Ela passou por 2 cirurgias aos intestinos, sérias, dolorosas, que quase lhe custaram a vida. Foram semanas de cuidados, medo e vulnerabilidade. Eu vi a mulher que amava enfraquecida, com dores constantes, limitada em quase tudo. E, sem pensar 2 vezes, mergulhei de cabeça na missão de estar ao lado dela. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para tratar dela. Preparava comida, ajudava a mover-se, ajudava com tarefas domésticas, oferecia o meu ombro, o meu colo, a minha paciência. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. E talvez até além, para que ela se sentisse segura, amparada, amada. Eu estou aqui, contigo, dizia-lhe nos dias em que ela chorava, exausta. Mas o que para mim era entrega e amor, para ela não pareceu suficiente. Apesar de todos os meus esforços, ela dizia que se sentia sozinha, que não tinha o apoio que precisava. Essas palavras batiam fundo, como uma injustiça a tudo o que eu tentava ser por ela. E eu também sofria. Sofria pela impotência de vê-la assim. Sofria por não conseguir alcançar o que ela esperava de mim. Sofria pela frieza que se instalava entre nós. A intimidade desapareceu. O toque foi substituído pelo silêncio. E até o carinho mais simples parecia forçado. As noites tornaram-se distantes, mesmo quando estávamos na mesma cama. Quando ela decidiu sair de casa, disse-me: Preciso cuidar da minha saúde, sozinha. E essas palavras caíram como lâminas. Não por ela querer cuidar de si, mas por dizer aquilo como se eu tivesse sido um obstáculo, como se eu não tivesse estado ali o tempo todo, tentando. Foi um soco no estômago. Fiquei a remoer. Então todo o meu esforço não valeu de nada? Ela disse que precisava focar na sua saúde, que sozinha conseguiria fazê-lo melhor.
como se tudo o que eu fiz tivesse sido em vão, como se eu não tivesse estado ali noite e dia tentando mantê-la firme. Agora preciso pensar só em mim. Disse ela na despedida. Fiquei parado a ver a porta fechar-se, com a sensação de que tudo o que dei, tudo o que tentei, foi invisível aos olhos dela. Essa foi talvez a ferida mais difícil de aceitar. Capítulo 4. O recomeço a meias. Depois de tudo, surpreendentemente, houve uma tentativa de reaproximação. A Inila já estava a viver na sua própria casa, mas disse que queria tentar de novo. Porém, tudo seria diferente agora. Cada um na sua casa, sem mais alianças nos dedos, aquelas que usamos por um ano inteiro, símbolo do nosso compromisso. Podemos tentar de novo, mas separados. Disse ela com um tom sério, quase protocolar. Eu aceitei. Aceitei porque ainda havia sentimento, esperança e talvez alguma ilusão. Mas o que era para ser um recomeço parecia mais um rascunho inacabado. Estávamos juntos, mas tudo era morno. Os gestos carinhosos rareavam, os encontros tornaram-se espaçados, dormíamos juntos esporadicamente e o tempo que passávamos já não carregava a leveza de antes. As discussões continuavam, se não em voz alta, pelo menos no silêncio, no que não era dito, nas mensagens secas, nas chamadas não atendidas. Cada vez que eu tentava expressar o que sentia ou expor algo que me magoava, ela rebatia. Estás a querer demais? Eu já dou o que posso. Dizia sem espaço para diálogo. E assim as conversas que deveriam nos unir tornavam-se debates de resistência. Quase toda a diferença de opinião se transformava em atrito. Eu queria conexão, ela pedia distância. Eu oferecia tempo, ela respondia com ausência. A justificação dela para esse afastamento era sempre a mesma: as discussões. Mas como evitá-las se tudo o que eu dizia parecia provocar uma resposta defensiva? Não dá para conversar contigo sem que vir discussão, cheguei a dizer. O amor virou sobrevivência emocional e o recomeço tornou-se, na verdade, um prolongamento do fim. Capítulo 5. Silêncio, frieza e indiferença. A nossa tentativa de recomeçar, mesmo vivendo separados, não trouxe o alívio que eu esperava. A presença física da Inila já não estava em casa, mas na verdade a ausência emocional dela já estava presente fazia muito tempo. Antes, pelo menos, eu podia vê-la ao final do dia, ainda que só partilhássemos o silêncio. Agora, nem isso. As conversas tornaram-se vazias. Mensagens curtas, respostas secas e aquela frase que se repetia cada vez mais. Você quer mais do que eu posso dar. E eu ficava ali, calado, engolindo as palavras que não saíam. Sim, ela tinha a vida dela, mas eu também tinha a minha, e nela ela ainda era tudo. Mas eu parecia ter sido reduzido a um incómodo, um dramático, um exagerado. Até os bons dias dela se tornaram automáticos. Um dia escreveu: Eu espero que você esteja, na medida do possível, bem. Li aquilo umas 10 vezes. Não havia sequer uma pergunta real sobre como eu estava. Nenhum gesto verdadeiro de cuidado. Nenhuma chamada. Apenas uma bênção fria, vinda depois de me chamar de vitimista. Nessa altura, tudo o que eu tinha feito por ela me veio à mente. As noites em que ela mal conseguia andar. As 2 cirurgias. Os cuidados com os medicamentos. A comida. As massagens. O carinho. O colo. A paciência. O apoio constante. Eu fiz tudo o que podia e mais um pouco. E ainda assim, ela dizia que eu não o apoiava o suficiente. E agora sou eu quem está partido. Ombro fraturado, 4 costelas, dores fortes para deitar, levantar, vestir uma camisa. E ela? Distante, ausente, como se nada tivesse acontecido. Escrevi-lhe várias vezes tentando me explicar, dizer como me sentia. Mas em resposta recebi frases como: Então fique com a máquina. Ela não aguentaria o seu vitimismo. Aquilo doeu, mas também me acordou. Ela não queria saber. O silêncio dela, antes doloroso, agora virou resposta, a mais clara de todas. Foi nesse momento que percebi que talvez o amor que eu carregasse estivesse a esvaziar-se, não por minha vontade, mas porque eu lutava sozinho por algo que ela já não segurava do outro lado. Ela deixou escorrer. E eu, cansado, comecei a deixar cair também. Capítulo 6. O acidente. O corpo quebrado e a alma cansada. Foi como se o universo tivesse decidido dar forma física
àquilo que eu já sentia por dentro. O acidente aconteceu rápido, silencioso e brutal. Eu seguia com o meu filho na scooter e ao chegar a um cruzamento, a roda dianteira escorregou em algo que talvez estivesse na estrada, óleo, areia, cascalho, e perdi totalmente o controle. Estava a fazer a curva devagar, com atenção, mas isso não impediu a queda. Caí sobre o meu lado esquerdo. O meu filho também caiu, mas teve apenas um joelho ralado. Uma senhora que presenciou tudo levou-nos até a clínica permanente. De lá, enviaram-nos de ambulância para o Insel Hospital. Lá, confirmaram o que o meu corpo já gritava. Escápula fraturada, 4 costelas partidas e queimaduras no braço e perna esquerdos. O médico indicou pelo menos 6 semanas de repouso. Nada de cirurgia, apenas tempo e paciência. No mesmo dia, Inila ligou. A sua voz parecia preocupada. Lamentou não estar presente, pois estava em Portugal. No segundo dia, ligou novamente, com o mesmo tom de cuidado, de quem se importa, mas à distância. No terceiro dia, no entanto, não houve chamada, apenas uma mensagem. Espero que você esteja, na medida do possível, bem. Você está nas minhas orações. Era como um bilhete colado à porta de um hospital vazio. Educado, frio, quase institucional. Eu quis responder, dizer o quanto isso me doía, que mesmo ausente fisicamente ela poderia estar ali, em palavras, em presença, em espírito, mas não. Guardei o silêncio, porque percebi que, mais uma vez, era eu tentando, era eu cobrando, era eu sendo para ela o vitimista. Mas será que pedir presença quando se está partido é mesmo um vitimismo? Talvez o que mais me partiu não foi o osso, nem a carne, mas a constatação de que nem mesmo este acontecimento foi suficiente para despertar nela um gesto genuíno, uma ligação, uma pergunta real, sincera. Como você está? A verdade é que naquele momento eu já sabia. Sabia que não importava o quanto eu me machucasse por dentro ou por fora, ela não ia aparecer. E se aparecesse, seria com aquela mesma voz, cansada, impaciente, acusadora. Então, entre a dor física e a emocional, eu comecei a aceitar. O amor, quando precisa implorar atenção para sobreviver, já morreu há muito tempo. Capítulo 7. Silêncios que gritam. Enquanto o meu corpo se recuperava lentamente, cada dia que passava deixava mais claro o que a minha alma já sabia há muito tempo, mas tentava negar. Eu estava sozinho. Os dias seguintes ao acidente foram marcados por dores físicas intensas. Dormir era um desafio, levantar-me da cama parecia uma tortura, vestir uma camisola simples exigia um esforço imenso, mas o que mais me custava era o vazio do lado de lá, a ausência de palavras verdadeiras, de presença, de cuidado. Ela não apareceu, como já sabia que não apareceria, e nem precisava. Eu entendia que ela estava longe fisicamente, mas o que me magoava profundamente era a distância emocional, a indiferença subtil, a forma como ela parecia tão tranquila em me deixar ali, estirado entre dores, sem sequer uma chamada a mais, uma pergunta real, sincera: como estás hoje? No passado, quando Bela ficou doente, enfrentei com ela as 2 operações aos intestinos que quase lhe custaram a vida. Cuidei, apoiei, cozinhei, limpei, levantei-a da cama, ajudei-a a vestir-se. Estive lá. E mesmo assim, ela dizia que eu não tinha feito o suficiente, que não a compreendia, que a minha presença não bastava. Essas palavras doeram mais do que qualquer osso partido. Hoje, ao ver-me no lugar inverso, ferido, limitado, a precisar de apoio, e ver que ela escolhe o silêncio, tudo ganha uma nitidez cruel. Aquilo que um dia achei amor, talvez tenha sido apenas a minha tentativa desesperada de merecer amor. E agora, com a escápula e as costelas partidas, percebo que há coisas que não se curam com repouso. Há fraturas emocionais que se arrastam na alma por tempo indeterminado. Principalmente quando o silêncio do outro ecoa mais alto do que qualquer grito de dor. Epílogo. O que fica depois do fim. Dizem que o tempo cura tudo, talvez, mas algumas marcas não desaparecem.
elas apenas se tornam mais leves de carregar. O que eu vivi com ela foi intenso, bonito em alguns momentos, mas também profundamente solitário. Não me arrependo de ter amado, arrependo-me apenas de ter insistido onde não havia reciprocidade. Dei o meu melhor, talvez até demais, fui paciente, presente, disponível, até me perder de mim mesmo. Ela dizia que eu pedia muito, mas na verdade só queria o básico: ser visto, ouvido, amado. Hoje carrego as cicatrizes do corpo e da alma, mas também carrego a certeza de que mereço mais. Mereço alguém que escolha estar não só nos dias fáceis, mas principalmente nos dias difíceis. Alguém que não veja o meu cuidado como sufoco, nem a minha dor como vitimismo. Encerrar esta história é uma forma de me libertar, de deixar para trás a tentativa de consertar o que nunca esteve inteiro e de abrir espaço para uma nova fase, com mais verdade, mais paz e, acima de tudo, mais amor próprio. Porque no fim de tudo, o amor que salva é o que começa dentro de nós mesmos. Fim.